16 de abril de 2025, dando continuidade ao nosso estudo sobre a morte e os segredos com as chaves nas mãos da graça que ela está nos transmitindo para a Estrela d'Alva com muito empenho, com muita dedicação, com muito carinho. E a Loja Estrela d'Alva agradece a presença e a participação de todos e passa a palavra para a Graça Mello a partir da nossa reclusão durante alguns minutos. Vamos fechar os olhos. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade, a teosófica, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com a sua atividade. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para ser vivos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir o seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Que eles possam ser movidos a retornar para vós e servi-los. Dando reinício à nossa live com a nossa irmã Graça Mello. Bem-vinda. Obrigada, Tetê. Bem-vindos todos. Boa tarde, né? Oficialmente. Deixa eu, então, compartilhar para a gente dar início. Bom, vocês já estão vendo, né? Então, estamos aqui. Beleza, obrigada. Então, nós estamos na quinta apresentação sobre esse tema, sobre a morte, dentro dessa perspectiva sempre de conhecer o que é correto em termos de vida, né? Então, sabendo o que existe do lado de lá, nós sabemos o que fazer do lado de cá. É mais ou menos dentro dessa correlação, dessa colocação que o Mahatma faz, o Mahatma Kutumi, na carta 136, que é aquele que possui as chaves do segredo da morte, é possuidor das chaves da vida. É isso que a gente quer. A gente quer saber o que fazer com a vida. Exatamente isso. No nosso programa, a gente vai pintando de amarelo os temas, e não são títulos, são temas, são conteúdos, melhor dizendo, né? Então, esse conteúdo a gente está vendo, e alguns deles vão estar sempre sendo falados, principalmente o primeiro, que é o protagonista da vida e da morte, e do renascimento, que é o nosso ego espiritual. A nossa temática da semana passada, então o que que a gente viu? Os mortos sabem o que acontece com os vivos? Estamos considerando os mortos como ego espiritual dentro do Devachan. Então Blavatsky coloca aquele argumento irrefutável de que a bem-aventurança, a felicidade que caracterizam a vida no Devachan, e é uma vida, né? A gente fala vida no Devachan, mas é uma terra de sonhos, ela é incompatível com esse ego observando o que está acontecendo com seus entes queridos. Isso é incompatível, né? Então, a gente precisa trabalhar esse argumento, né? Refletir sobre esse argumento. Se a mãe, ela usou isso aí, se a mãe
fica olhando, observando o inferno que seus filhos estão passando, seus amigos, ela não pode ter uma terra de bem-aventurança, ela não pode ter felicidade. Então há uma incompatibilidade. Ou abrimos mão de uma ideia ou da outra ideia, né? Vimos também se podemos optar por não ter Devakan. A gente vai dar mais um toquezinho hoje. Blavatsky disse que sim, que é possível dentro de uma certa característica, né? De uma certa, um certo contexto. O que gera um bom karma? Isso aqui a gente vai trabalhar sempre, né? O que é que gera um bom karma? Esse é um dos focos. O bom karma e mais algumas coisinhas. Então, a gente viu, mas não está, digamos, esgotado nesse tema. As premissas são as mesmas para todos? Sim, são as mesmas. E as premissas que a gente observou é essa questão do bom karma, do mau karma, independente de quem é a pessoa, né? Quem ela pode ter todo o status do mundo, a organização, nós somos muito formados dentro da civilização judaico-cristã a acreditar que se pertencermos a uma organização, se pertencermos a uma certa tribo, nós temos lá uma certa garantia. Não temos, né? Dentro dessa premissa dos Mahatmas. Não temos. Você pode ter um papa pecador, a gente não sabe, né? Não está vendo, e podemos ter um esquimó, que é um grande sujeito, que é um sujeito maravilhoso. Então, não existe essa caracterização. Qual a influência dos pensamentos? Já começamos a trabalhar com eles, porque pensamento, dentro de mais outros dois critérios, é componente do bom karma ou do mau karma, claro, das duas coisas. Quantos estados de felicidade e sofrimento existem? Aí que a gente se deparou com a ideia que vai se aprofundar nesse outro aqui, que é a intensidade dos sentimentos, com essa ideia de que o bom karma, ou melhor, o Devakan, é o resultado de uma combinação, como se fosse uma equação. Então, são partes de uma equação e que vai então determinar. E uma equação nunca é igual à do outro. E isso vai determinar o nosso próprio Devakan. E aí vamos ficar, eu não sei se dá tempo de entrar hoje, a gente ainda está um pouco atrasado, não existe morte antes da hora. É muito legal essa parte. Nossa fonte são os escritos de Blavatsky, dos Mahatmas, especialmente nesse tema aqui, são os Mahatmas. Eles aprofundaram muito esse tema. Depois a gente entra um pouco mais na bibliografia de Blavatsky, que são aqueles autores que estão às voltas com a fundação da Sociedade Teosófica. Eu coloquei o material aqui, gente, mas as pessoas me relataram dificuldade de entrar. Realmente eu estava com o canal no privado e não no público. Eu botava no público e não salvava. Era ótimo. Então, mas mesmo no público, ele está dando um problema que nem eu nem o Marcelo Luz conseguimos identificar por que que não está se comportando como o canal da Carta dos Mahatmas e da Doutrina Secreta. Então, eu coloquei ali embaixo o link. Então, lá no Telegram é colocar t.me/Chaves da Morte, que aí vocês acessam, tá? Bom, entramos então no nosso célebre morremos, sobrou os dois egos intactos. O ego inferior, são os restos da nossa personalidade, e o nosso ego espiritual, faz parte da nossa individualidade e que é, portanto, o protagonista da vida e da morte. Então, é ele que é dele que faz, é ele que faz ele é o protagonista que vai renascer. Mas a gente viu que depois da morte, os dois estão juntos no Kama-loka, vai passar por um processo chamado de gestação, que é separar o que é de um e o que é do outro. Aí, ocorrendo a segunda morte, o ego inferior vai perambular por um Kama-loka, um peregrino aí, que ora ele pensava que
que é ele, ora ele acha que é Napoleão Bonaparte, e o destino dele é se desintegrar da mesma forma que o corpo físico e que o duplo etérico se desintegrou. Num tempo maior, evidentemente, mas vai se desintegrar. Já o ego divino espiritual entra no estado de Devakan, que é levando, é o nosso anjinho levando a maletinha dele, e nessa maletinha só cabe o bom karma. O que que é um bom karma? Além do que o Mahatma coloca aqui, que é o resultado das boas ações, das boas palavras, dos bons pensamentos de uma forma bastante sintética. Mas extrapolando um pouquinho, é tudo aquilo que é da natureza de Atma Buddhi, ou seja, aquilo que é da natureza espiritual. Se não for da natureza de Atma Buddhi, não vai ficar, não vai caber nessa maletinha, vai ficar por conta da mochila do cidadão ali. Aí o cidadão, o que que acontece com ele? O nosso mochileiro permanece no cama louca e o que ocorre com a mochila? Contendo o mau karma, contendo outras coisinhas que a gente ainda não entrou. Segue o ego. Que ego? Esse aqui, o divino espiritual, para a próxima vida. Então, esse é um bom argumento para a gente saber que, entre as muitas coisas que a gente precisa dar atenção, uma delas é esse mochileiro. É esse nosso ego inferior. Nós precisamos educá-lo, precisamos trabalhar com ele para minimizar essa mochila, porque a gente vai receber de volta. Não adianta correr disso aqui. Então, são 3 pontos, né? É o ego espiritual, é o mochileiro e é a mochila. Então, a gente tem que dar conta desses 3. Muito bem. Vamos trazer de volta aquela coisa do indígena, né? Que está na carta 68, porque até acho que deu motivo a perguntas, né? Os prazeres experimentados por um indígena pele vermelha em seus felizes campos de caça, ele está falando do Devachan, né? Naquela terra de sonhos, não são menos intensos que o êxtase sentido pelo conhecer, que passa longas eras enlevado pela delícia de escutar sinfonias divinas tocadas por coros e orquestras angelicais imaginários. Assim como não é culpa do pele vermelha haver nascido como um selvagem com instinto de matar, embora ele tenha causado a morte de muitos animais inocentes, se contudo ele foi um bom pai, um bom filho, marido, por que ele não deveria desfrutar de sua cota de recompensa? Aqui o Mahatma parece que ele está desabafando, porque na carta do Sinit é bastante provável que o Sinit tenha dito, porque o Sinit era um inglês muito cioso da sua posição de raça superior, e que considerava os indianos e também os indígenas raças inferiores. Então é bem possível que ele tenha dito: como o indígena é uma raça inferior, ele não deve ter direito ao Devachan, né? Ou se deve ter direito ao Devachan, é muito pouco, né? Ele disse: ué, por que não? Por que que ele não pode desfrutar da sua cota de recompensa? Vamos observar que esse indígena, ele tem também manas, só que ele tem uma dificuldade, né, evolutiva. Por quê? Aí ele vai, de certa forma, o Mahatma está colocando aqui ao tocar no outro. O caso seria muito diferente se os mesmos atos cruéis tivessem sido feitos por uma pessoa civilizada e culta, apenas por esporte. Uma pessoa civilizada e culta, ela já trabalhou com seu manas, com seu ego espiritual, ela já desenvolveu, ela já tem acesso a conhecimento. E aí, em vez de usar seu conhecimento para atos bondosos, ela está usando para atos cruéis, por esporte, né? Então, o selvagem, ao renascer, simplesmente ocupará um lugar inferior na escala devido ao seu desenvolvimento moral imperfeito, enquanto que o karma do outro estará manchado de delinquência moral. Então, o que ele tocou aqui? Ele tocou em 2 questões claras.
a questão de que o amor, lembra daquelas gradações que foi objeto do nosso dever de casa aqui, que Luiz Henrique fez o dever de casa, viu, gente? Aí o bom pai, né, Luiz Henrique? Você fez o dever de casa, vou trazer aqui seu dever de casa. Bom pai, bom filho, bom marido, o que que ele fez? Ele amou. Esse índio amou, e esse é o critério. E esse amor lhe dá o direito ao devacão. Mas o Mahatma aponta que o renascimento em outra vida implica esse renascimento numa escala inferior devido ao desenvolvimento moral imperfeito. Esse indígena não está usando bênçãos humanas. Ele não está dizendo, mas por que que eu tenho que maltratar esse animal? Quer dizer, matar esse animal? E considerar isso uma característica dos indígenas. Por quê? Ele não questionou, é isso que dá esse desenvolvimento moral imperfeito. Porém, o seu humanas lhe dá condições para, em algum momento, começar a melhorar o uso desse equipamento evolutivo, que é Manas, né? Já o outro, esse aqui é o cara do esporte, né? Esse sujeito é James Colbert. Ele se especializou na matança desses animais, tigres, leões, elefantes, e ele era tão bom nisso que ele passou a ser contratado para fazer isso. Além de tudo, ainda virou profissão. Entretanto, o senhor Colbert, né, que ele, antes de dizer isso, vou botar aqui o que o Mahatma colocou. No Renascimento, ele está com seu karma manchado de delinquência moral, o que vai afetar seu renascimento. Mas o Mahatma não diz que tipo de renascimento ele vai ter por conta disso. Mas o senhor Colbert vai ter direito ao Devachan? Nada impede que a gente, nesse exercício de reflexão, reflita que o senhor Colbert pode ter sido também um bom pai, um bom marido, um bom filho, né? Mas os caçadores em si, que fazem isso, eles colocam muito alimento no seu ego inferior. E naquela luta mortal que existe antes da segunda morte, ali naquele momento da segunda morte, em que o ego espiritual Budi está puxando o que ele fez, o que ele amou, né? O que ele tem de bom karma, e ao mesmo tempo Kama está puxando o que é dele para baixo, tanto que o Mahatma chama de luta mortal. Pode ser que nessa luta mortal esse karma de delinquência seja excessivo e o senhor Colbert tenha perdido essa luta mortal e não vá para o Devachan. Eu acredito que o senhor Colbert, em si, ele deve ter alguma coisa a favor dele para o Devachan. Porque no final da vida dele, ele se converteu. Se converteu, se tornou um ambientalista e se tornou um defensor dos animais. Então, é possível que ele tenha resgatado um pouco, não o que ele fez, a delinquência moral que ele fez vai para a mochila, mas é possível que ele tenha trazido um bom karma para fazer frente, né, a esse mau karma. Aí, então, nós temos aqui uma das maiores delinquências da Inglaterra, a caça-raposa. Vocês acreditam? É uma pintura. Vocês acreditam que a caça-raposa só foi considerada ilegal no ano de 2005? Inacreditável, né? Varou o século XXI. Varou o século XXI. Então, o que que se há de fazer, né? E a gente não está muito longe, não, tá? A gente não está muito evoluído, não. Nós temos na nossa sociedade brasileira que é a figura dos CACs, caçadores. Um dos Cs é caçadores. Tá? Bom, o Luiz Henrique trouxe essa questão da renúncia ao Devacan, e aí eu falei para ele de um texto de Leadbeater, do Plano Astral, e eu disse para ele, não, peraí, porque nós ainda não falamos sobre isso, peraí.
Mas aí, para deixar mais claro, o que é que nós não falamos, né? O que é que no final o texto era sobre o que a gente tinha falado, né, o Luiz Henrique? O quem não vai poder vacar? Tem dois tipos: os que renunciam e os que não podem. O que eu não trouxe ainda de forma é os que não podem, né? Os que não podem ir. Não podem por quê? Porque não tem espólio espiritual, né? Trabalhando que o Mahatma, o termo que o Mahatma coloca, né? Então, ali naquela luta mortal, é preciso que a pessoa tenha espólio espiritual. Ali no caso do exemplo do senhor Colbert, ele deve ter melhorado o seu portfólio espiritual ao se converter. Ele deve ter melhorado. E pode ter salvado ele desse não podem ir. Mas quem não tem esse espólio, a gente vai trabalhar um pouquinho daqui para frente, um pouco dessa turma. Mas os que não renunciam, que renunciam a ele, eu vou voltar um pouquinho, aproveitar a colocação do Luiz Henrique, para a gente trabalhar um pouquinho. Peraí. Aqui nós vimos, só que eu dei uma arrumadinha, né, nos habitantes do Kamaluca. Os ex-homens, quem são? Os Janshorans, os que possuem forma e os que não possuem forma. Por que que eles estão no nosso cama louca? Vocês já pararam para pensar? O que que eles estão fazendo no nosso cama louca? E vai aparecer, vai aparecer. O Mahatma dá um tópico aqui. É no grupo um, os Janshorans que possuem forma, que estão os governantes inteligentes deste mundo de matéria. Então, lembram daquela frase que eu repeti 500 vezes, essa parte lá no nosso seminário sobre do ano passado? O universo inteiro é impulsionado, é dirigido, é governado, é orientado, é instruído por seres inteligentes, que são ex-homens. Eles já passaram pelo reino humano em algum Manvantara passado. E hoje eles estão aqui para ajudar. Os que estão no nosso Cama Louca estão aqui para fazer isso tudo que eles têm que fazer, dividido em grupos, né? Cada hierarquia cuida de uma coisa, mas eles estão aqui presentes. Então, nós não estamos sozinhos, não. Essa brincadeira de querer colocar bomba atômica, de explosão atômica, ela não, muito improvavelmente, ela comprometeria o planeta se explodisse alguma, como explodiu em 1945. Ela não colocaria, por quê? Porque eles estão, tem gente cuidando, tá meio esquisito, né? Porque não é gente, tem seres cuidando. Nós estamos aqui num processo evolutivo e eles estão para cuidar para que a gente continue evoluindo, tá? Aí os futuros homens, tá? Então são os elementais e os animais mamíferos ainda serão homens em num outro Manvantara. E olha que o Mahatma não colocou nós aqui. Observa que ele não colocou, mas nós estamos aqui também. Nós, depois de mortos, tá? Então vamos só dar uma especuladinha nisso aqui, tá? Eu gosto dos desenhos porque a gente grava o desenho e puxa melhor o conceito do que falando, né? Então o que que o Mahatma disse, né, nos habitantes aqui? Ele disse que nós temos um condomínio de Janshorans que está cuidando de nós aqui, com várias atribuições. E a gente vai ver um pouco mais adiante uma das atribuições deles. Aí nós temos um outro condomínio que o Mahatma não colocou ali, que é o quem? Exatamente nós, homens com os quatro princípios à espera da segunda morte. Então, eles estão esperando, eles estão no processo, melhor dizendo. O melhor não seria nem espera, é no processo de entrar na segunda morte, que é o desmembramento do mochileiro. Vai sair fora. Ou seja, o ego espiritual e o ego inferior estão juntos. Eles têm quatro, considerando Manas um só, né? Então, sobrou quem? Sobrou Kama, Manas, Budi e Atma. Eles estão juntos. Então, um com o ego espiritual e o ego inferior. Aí, claro que vai ter gente que vai. Com quanto tempo que vão esperar aqui? Há alguns minutos, há vários anos. Lembram disso, né? Os minutos, vários anos.
Então, tá lá no edifício. Qual é a outra turma? A outra turma é dos homens, que também têm quatro princípios igualzinhos normais, mas que renunciaram ao Devachan. Eles estão à espera de renascimento, do renascimento. Só que essa espera, a gente tem poucas informações dos Mahatmas e de Blavatsky, mas eu suponho que siga a mesma regra dos animais e dos homens. É preciso que os registros magnéticos da última encarnação se dissolvam completamente, para poder haver uma nova encarnação. E agora tem um outro edifício. E esse é o que eu não falei. Homens que não podem ir para o Devachan. Por quê? Eles não podem. Porque eles romperam com o ego espiritual em vida, inclusive. Tá? Então, vamos aguardar os próximos capítulos para a gente descobrir quem está nesse edifício em ruínas, aqui para mostrar essa decadência, essa desestruturação espiritual, né? Então, aquela turma ali dos homens que renunciam ao Devachan, a Blavatsky trouxe, né? E eu vou colocar novamente daqui a pouquinho. Mas antes eu queria falar sobre essas grandes renúncias, porque nós estamos aqui também, nós estamos nesse caminho. Então, basicamente, a gente tem três grandes renúncias. Eu botei entre aspas matéria, por quê? Porque é apenas um nome genérico sobre a renúncia aos apelos da matéria. Nossos cinco sentidos são as portas do prazer. Então, nós temos o prazer da mesa, né? Então, a gente come tudo e mais um pouco, inclui álcool, inclui um monte de coisa, e o ser humano, né, normal faz isso. Os prazeres relacionados à parte sexual, né? Ninguém, voltando para a mesa, pouca gente se alimenta para se nutrir, e ao invés disso, se alimenta pelo prazer do alimento, né? Então, nós temos os cinco sentidos buscando. Isso está ligado à área sensória do ser humano. Então, a nossa primeira renúncia, e nós estamos nisso, nessa parte, é com relação aos apelos da matéria. Então, quando alguém deixa de comer carne, o que que acontece? A gente abre a consciência e para a compaixão com os animais, supondo, né, que seja essa. Então, não, tem razão, eu realmente eu preciso dar esse passo e eu vou eliminar a carne da minha mesa. Aí a gente elimina a carne e o que que acontece? Vamos pegar uma citação da Blavatsky no glossário, onde ela cita esse senhor Eitel, um sinólogo, né, um especialista na tradição chinesa. E ele fala assim: da condição de indiferença a todas as sensações. Mas não é uma indiferença baseada numa lobotomia. Não é nisso. É baseado numa não necessidade, baseada numa algo que se ganhou, que se venceu. Então, voltando para nós mesmos, né, que abrimos mão da carne, o que é que fica para a gente enfrentar como segundo passo? A gente abre a mão da carne, mas não consegue deixar a sensação. Então a gente passa por um cheiro de churrasco e aquele cheiro nos arrasa, né? Por quê? Porque ele mexeu com a sensação. Nós ainda estamos presos à sensação. Isso vale para todos os prazeres. A sensação de bem-estar, a sensação de, é, 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 de prazer mesmo, que passa por todos os sentidos. Então, qual é a nossa segunda etapa? Vencer essa sensação. Aí vai chegar o ponto que pode cheirar,
o churrasco, pode tirar que você consegue. Passou aquilo. O que que você fez? Você renunciou. É uma renúncia. É uma renúncia. E é uma grande renúncia, não é uma pequena renúncia. Aí vamos para outra parte, aí a gente enfrenta a próxima parte, né? E vamos em frente. O que mais que a gente renuncia? Quem é que já renunciou à Coca-Cola? Ah, é outra. E a outros, vários outros prazeres. Então a gente vai indo, pouquinho a pouquinho, nós vamos vencendo. E no nosso estágio, cada luta dessa é uma grande renúncia, é uma grande conquista. Aí, quando a gente consegue isso que Blavatsky chama de não ter desejos, o que é não ter desejo? Não é uma pessoa lobotômica, não. É uma pessoa que não tem mais necessidade de todas essas coisas que entram pelos sentidos. Aí a gente passa para o segundo estágio, que é a renúncia ao Devachan. Mais adiante do Devachan, por que que eles renunciam ao Devachan? E aí daqui a pouco a gente entra nessa questão de quem, tá? Mas aqui o porquê se renuncia ao Devachan. Aí a mesma coisa da carne, a mesma coisa, o mesmo raciocínio. A carne era um ganho, né? Aqui no Devachan, o ser descobre que ao promover o Devachan para nós, a natureza está diz, tá bom, natureza, não precisa se preocupar comigo. Você pode pegar essa energia e colocar à disposição para algo que seja efetivamente importante, mais importante do que o meu Devachan. Isso também é consciência. E aí essa consciência vai se aprimorando até chegar à questão do Nirvana. A Nirvana é a última grande renúncia. Quem nós temos de exemplo? Que é um homem do nosso Manvantara, não é um Janshohan. Porque esses Janshohans que estão ali, que a gente já citou, eles são homens que passaram pelo estágio humano em outro Manvantara. No nosso Manvantara, quem a gente sabe que realmente chegou a esse estágio de um grande planetário? Buda. E Buda renunciou ao Nirvana para ficar na esfera humana para ajudar. Ele não pode se meter com o karma. Não pode. Ele não pode bater aqui em casa e dizer, Graça, você está pisando na bola. Você não viu, não? Ele não pode dizer isso para mim, porque aí ele estaria alterando o meu percurso. Né? Então, eles dirigem essa ajuda em outros campos. Mas a ideia, eu acho que já pegaram, né? É essa de passar pelos dois estágios. Resolver uma parte pela compaixão, e a outra pela compaixão pelo que é certo, pelo que é correto, e a segunda parte é eliminar a sensação de prazer. Bom, aí a gente entra naquilo que a Blavatsky colocou, quando o senhor Old pergunta, podemos escapar? Ele não botou como renúncia, ele botou como escape. Podemos escapar ao Devachan? E ela disse muito seguramente, não deseje nada e você não terá Devachan. Que desejo que ela está se referindo? A esses prazeres que entram por todos os nossos sentidos. Desejar que as pessoas sejam felizes, isso é ótimo, maravilhoso. Desejar que são as aspirações nobres, né? É muito bom, mas desejar as coisas pelos cinco sentidos é uma conquista para a gente. Você não terá nada onde pendurar sua consciência. Essa é a questão. Né? E aí embaixo, ela liga isso a sabedoria. A sabedoria. Pessoas que chegaram a esse ponto que, uma vez mortas, estão perfeitamente terminadas. Essas pessoas que estão nesse nível de renúncia,
Não importa, agora vai entrar uma opinião pessoal minha, tá? Minha opinião. Lá naquele texto do Luiz Henrique, o autor focou nos Chelas. Minha opinião pessoal, até por conta de algumas coisas que ela fala na Cosmogênese, onde ela dá exemplo de uma história chinesa, onde mostra com toda clareza que as pessoas em vida, elas podem fazer com o seu ego espiritual vá para uma parte superior, se ligue a algo superior ainda em vida. Da mesma forma, ou melhor, da forma contrária, mas do mesmo jeito que alguém pode comprometer o seu ego espiritual e ele não ter nem direito a Devakan. São os dois lados. Então, na minha opinião pessoal, essa sabedoria pode ser atingida por qualquer pessoa, não só chelas, porque existem pessoas em locais onde elas não acessam o chelado ainda em certas vidas, mas elas podem atingir esse mínimo de sabedoria. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora, em alguma vida, a gente se encaminha para um chelado, não tenha dúvida. Isso parece evidente. Agora, mas isso é opinião, tá, gente? Dentro dessa bibliografia original de Blavatsky, dos Mahatmas, não tem nada específico. Tem, assim, da forma como ela coloca, tá? E o que obriga a gente a refletir também, né? A pensar e a trabalhar. A gente tem que trabalhar por isso. E quando a gente está renunciando, por exemplo, às coisas materiais, nós estamos caminhando para isso. Falta muito? Falta, mas e daí? Não existe 10º degrau se não passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, né? Sem dúvida. Aí tem outra pergunta que foi a respeito dos animais. Os animais, pertencem a uma alma grupo. E pergunto se possuem karma coletivo ou pode ser individualizados também. Aí surge uma reflexão sobre a eutanásia nos animais que convivem conosco e nos são muito caros. Existe algum embargo no procedimento quando nossos irmãozinhos estão sofrendo com nenhuma chance de cura, sem retorno? O sofrimento deles acho difícil suportar e que penso que, por compaixão, eles deveriam partir serenamente, como se diz, aspas, pôr para dormir. Isso gera karma para os humanos? Nós temos três questões aqui. O karma dos animais, né? Se é coletivo ou individual, da eutanásia, se é válido ou não é válido, e se isso gera karma para os humanos. Bom, então nós temos que tocar nos três, mas a gente não vai aprofundar muito alguns aqui, porque foge do nosso tema, né? Vamos fazer o possível. Vocês lembram que eu coloquei essa figura aqui lá no outro seminário? Essa figura aqui, o próprio, que isso aqui é uma luminária, tá? Feito de fibras óticas. Aí o Marcelo entrou dentro da loja com essa luminária aqui. O que que a gente debateu em cima dessa luminária? Considerando cada pontinha como uma mônada, e a mônada ligada à sua base, que é a alma universal, né? De onde sai, né, os logos, né? Os logos, a alma universal. Então, essa é uma questão que está sendo colocada, a individualização da mônada. Os Mahatmas e Blavatsky nunca falaram desse termo alma grupo, mas eu suponho que seja algo semelhante ao do oceano, né? Também você tem um oceano que são milhões de gotas de água. Você tira uma gota e essa gota volta ao oceano, né? Esse átomo, né? Vamos dizer assim. Eu gosto muito mais dessa figura, e até usei na Cosmogênese quando eu estava trabalhando lá, que a Cosmogênese já encerrou, né, na sexta-feira, encerrou no ano de 2023. Então, eu usei essa figura justamente nesse tema, na individualização da mônada. Porque o que Blavatsky fala?
ela fala assim: a essência monádicas começa a se diferenciar imperceptivelmente na direção da consciência individual quando está no reino vegetal. Então, ela começa. Então, o que que, né, essa gravura representaria até o reino vegetal? Todos esses cabinhos reunidos e grudados uns nos outros, como um bloco só, né? Aí ela no reino vegetal, porque a mônada está ali peregrinando. Quando chega no reino vegetal, em algum momento, ela começam esses cabinhos a se soltarem de cima para baixo, digamos assim, né? Para facilitar uma visualização gráfica. Aí completa Blavatsky. A tendência na direção de segregar mônadas individuais é gradual, ou seja, todo o reino animal, todo o reino vegetal e nos animais superiores quase chega ao ponto decisivo. Quais são os animais superiores? Os mamíferos. Então, lá no reino vegetal, começa essa separação e vai indo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando chega nos mamíferos, está quase solta, né? Então, quando se completa? No homem, né? Essa aqui, essa parte é na instância 6 do volume um, tá, gente? Lá onde fala sobre globos e mônadas. Bom, aí a pessoa que pergunta, que eu não sei quem é, a, a, a TT não me disse, mas aqueles irmãozinhos está te entregando, viu, TT? Aquela história de chamar de irmãozinho está te entregando. Mas aí, para dar continuidade a isso, a gente tem que refletir, né? Sobre karma, sobre responsabilidade e sobre ciclo da necessidade, né? O que que é karma? Isso eu vou dar uma passada, en passant, gente. Falar sobre karma é uma coisa que capaz de 10 encontros ainda ser pouco, né? Então, en passant, karma. Karma. Quando todo o Ocidente usa esse termo de uma maneira assim, normalmente usa esse termo, vai significando o quê? Termo usado com frequência para definir o quê? Efeitos negativos resultante de causas negativas, né? É assim, você viu, o João bateu o carro, é karma. Que a pessoa quer dizer com isso? Que ele bateu o carro é um efeito negativo resultante de uma causa negativa que o João plantou não sei quanto. Porque o fulano foi fazer uma cirurgia. É karma. Efeito negativo de alguma causa plantada, sabe Deus onde. Você viu que o Luiz Henrique ganhou na loteria. Que sorte! Ninguém diz é karma. Ninguém diz. Mas por que não? Por que ganhar na loteria não pode ser um efeito positivo resultante de causas positivas? Você viu que o fulano de tal, feio daquele jeito, está namorando uma menina linda? Que sorte a dele. Também não é karma. A gente só usa karma como sinônimo de uma coisa ruim que está acontecendo por conta de outra coisa ruim, né? Numa ligação de causação. Então, a gente vai ter que pensar que karma, nas nossas reflexões, é a lei do equilíbrio. Ela regula as causas e os seus efeitos, tá? No mundo em que a maior parte dos seres está vivenciando o ciclo de necessidades. Então, o que é essa lei do equilíbrio? A Blavatsky ainda dá o exemplo de uma árvore que entortou. Se uma árvore entorta, o karma, a lei do equilíbrio, busca fazer com que essa árvore volte
ao lugar de origem, né? Então, é a lei do equilíbrio. Não é coisa ali só para ser trabalhado como uma contabilidade. Essa lei do equilíbrio, ela tem dois aspectos: o aspecto retributivo e o aspecto compensatório, tá? Então, aquela pergunta com base na questão dos animais, né? Então, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que um animal come o outro. Por quê? Porque ele é um ser com instinto, né? Ele tem esse instinto e ele está preso a um ciclo de necessidade. Então, o gatinho come o pássaro, o cachorro que come o gatinho, o lobo que come o cachorro, o leão que come todo mundo, né? Não tem essa distinção. O que é isso? Isso é o ciclo de necessidade. Mas a lei do equilíbrio, ela promove uma compensação para cada ser dentro da natureza. Eu não trouxe aqui essa citação, tá, gente? Então vocês me desculpem. Então, aquele passarinho vai ter uma compensação. O gatinho, se for atacado, vai ter uma compensação. Porque esse é o ciclo da necessidade, né? Que vai se regulando e vai se desenvolvendo. Naquele gatinho tem uma mônada, naquele passarinho também. Agora, quando chega no ser humano, o ser humano tem o quê? O manas. Qual é o poder espiritual de manas? Cogitação e volição, não é isso? Cogitação e volição. Aí a gente chega ali na prática da caça-raposa. Aqueles cachorros ali são treinados. Eles têm karma, porque agora entra uma outra questão, que é a responsabilidade. A cogitação e a volição da responsabilidade. E quanto mais esse ser se desenvolve, observa que o Mahatma colocou uma distinção entre o indígena e aquele outro, pessoa culta e intelectualizada. Por quê? Porque ele já desenvolveu ser humanas a ponto de compreender que a caça deveria ser uma coisa horrorosa. Então, o ser humano ali tem um karma no sentido de efeito de causa negativa criada. O gatinho é uma causa negativa para o passarinho, mas ele não tem esse peso, porque ele não tem responsabilidade em função do ciclo evolutivo. Tá? E vai ter, todo mundo tem o seu equilíbrio, essa regulação. Aí a gente chega na eutanásia, né? E aí vai descobrir, né, esse tipo de ser humano que matava cães e gatos de rua saudáveis. Quase pior do que a caça por esporte, né? Uma limpeza, né? Um processo, usar a eutanásia para limpar. Mas a gente vai ver o outro tipo de ser humano que correu atrás e que conseguiu fazer uma lei que proíbe a eutanásia nos animais saudáveis. Olha, para os dois existem causa. Um é causa negativa, para o outro é uma causa positiva, que vai gerar efeitos negativos para um e efeitos positivos para o outro, né? E aí o teor da pergunta era a eutanásia por compaixão. Eu não tenho, não li ainda, pode ser que tenha em algum lugar, né? Nem de longe eu estudei tudo que tem para ser estudado, né? Dentro da bibliografia que eu gosto, né? Sobre isso aqui. Então, eu vou deduzir. Eu tenho animais desde sempre. Meus três últimos animais que morreram foram por câncer. Em dois deles, nos três, aliás, o câncer não doía. Não doía. Então, eu usei o bom senso nisso aqui, né? Eu fui analisando, um era o cachorro. O cachorro é fácil de ver, porque o rabinho para cima, comendo, bebendo e brincando, não está, o nível de desconforto não está grande.
Mas aí ele chegou num ponto que era um câncer na boca e o câncer vazou para fora, era uma coisa horrível. E aí chegou um dia em que ele caiu, né? O rabinho caiu, parou de comer, mesmo assim, com muito cuidado, porque essa é uma questão ética muito séria, com muito cuidado. Eu fui fazer uma avaliação para ver se não era outra coisa, né? Mas não era. Era aquele câncer. Então eu tinha uma opção, a opção de deixar morrer de fome. Na minha opinião, não servia. Acho que esse não é. Nós, seres humanos, eu acho, tá, gente, que nós estamos aqui para cuidar de todos os que são mais vulneráveis. E os animais estão incluídos entre os vulneráveis. Então, por amor a ele, por compaixão, eu providenciei a eutanásia. A outra foi uma gatinha. Era um câncer no intestino. Não doía, aparentemente não, mas tinha uma prisão de ventre severa. Mas eu cuidei dela. Eu dava óleo mineral todos os dias. Ela durou 3 anos desse jeito. Ainda 3 anos. Mas chegou o dia que não dava mais. Aí eu chamei o veterinário para fazer uma avaliação. E aí ela disse: vou dar aqui uma medicação. Se não resolver, então está na hora. Não resolveu, então estava na hora. E eu então fiz a eutanásia. Então, meu termômetro é com muito. Eu não tenho preguiça de cuidar. Não tem. Tanto que uma durou 3 anos, a última durou 1 ano e meio. Esse cachorro era muito grave, o câncer dele ele durou menos, era muito agressivo. Mas naquele período que eles estavam durando, eu fiz tudo, dei o máximo de conforto. E só providenciei eutanásia na última, quando realmente a opção era a dor, a agonia ou a eutanásia. Tá, então tá, beleza. Bom, então eu acho que eu respondi essa questão e é com base no achismo, tá, gente? Porque eu estou usando o meu bom senso. Entramos no dever de casa do amor e ódio e suas gradações. E aí temos aqui a contribuição do Luiz Henrique. É, Luiz Henrique. Aí ele colocou aqui uma lista, uma lista. Respeito, consideração, prioridade, apoio, atenção, lembrança, proteção, carinho, paciência, voluntariedade, generosidade, cuidado, prontidão, harmonia, paz, apreço. No ódio, o contrário, né? Botou o contrário, né? Desrespeito, desconsideração, abandono, desprezo, desídia, impaciência, omissão, egoísmo, desleixo, desarmonia, caos, desapreço. Excelente essa lista aqui. Claro que cada partezinha dessa, respeito, tem gradações também. Então, a gente tem a subgradação dentro de cada um desse aqui. Por isso que não tem, porque ele diz que não tem dois devacans iguais, né? Não pode, né? Eu incluiria para a gente refletir uma expressão da nossa terminologia. Fraternidade universal. O Mahatma propõe isso e coloca na nosso primeiro objetivo, né? Formar um núcleo de fraternidade universal. O que é fraternidade? Vem de frater, vem de irmão. Irmão, a gente vai ter respeito, vai ter consideração, vai dar atenção, vai dar proteção, né? Vai dar carinho, vai dar cuidado. O irmão, porque é de sangue, tá? Mesmo pai, mesma mãe. Então, a gente desenvolve essas gradações, esse amor ao irmão de sangue. E aí o Mahatma vem e coloca esse universal para bagunçar o nosso coreto. Que é o quê? Ter as mesmas coisas, o mesmo respeito, a mesma atenção, a mesma proteção, o mesmo carinho, a mesma paciência, o mesmo apreço por quem não é nosso irmão e a gente nem conhece.
Esse que é o desafio aqui, que ele nos colocou uma bela de uma batata quente na mão, né? Então, como conciliar, e esse é uma forma que tem de nos empurrar. Fraternidade é bacana, mas aqui a fraternidade universal, essa palavrinha que é o problema, que é a questão. E aí a gente tem aqueles outros, né? O pensamento nobre, ideia nobre, aspiração nobre. Como se concilia isso dentro dessa lista perfeita? E pode ter outras coisas também. E também como se concilia, aí vem o dever de casa para a próxima semana, quem que vai fazer? Luiz Henrique, Felipe, todo mundo. Como os três venenos e as cinco escuridões, que estão na carta 47, se encaixam nesta lista, né? Já que é amor e ódio. E as paramitas, como que a gente pode refletir com relação... Opa, tem uma coisa aqui, alguém entrando. Como que a gente pode trabalhar, entender as paramitas dentro dessa lista aqui, dessas gradações de amor, né? Porque as paramitas falam do que é bom, mas os venenos, as escuridões estão do outro lado, né? Como é que se trabalha isso? Bora então fazer isso? Bacana, né? Legal? Então vamos em frente. Isso aqui também pode ser um trabalho para um debate na loja, gente. Bacana, né? Esses três venenos e as cinco escuridões estão bem no comecinho da carta, tá, gente? Então, só para a gente completar aqui nessa questão do Devakan, o pai só puxar um pouquinho o paraíso feito de ideias, afeições, preferências. Então, lá na fraternidade, nós temos afeições, preferências, que são as pessoas que amamos. Ele está nos puxando para cima, né? Ações meritórias, pensamentos pessoais, vida em êxtase, sem aflição nenhuma, 100 vezes mais intenso. 100 vezes mais intenso é uma coisa difícil da gente pegar. Aí o Mahatma Kutumi, nessa última carta do Devakan, que é a carta 104, ele que também é um grande filósofo, nosso filósofo preferido, né? Olha que beleza de texto. Aquela vida sonho no Devakan é apenas o aproveitamento, o tempo de colheita daqueles germes sementes psíquicos caídos da árvore da existência física, em nossos momentos de sonhos e esperanças. Visões imaginárias de bem-aventurança e felicidade, sufocadas em um solo social ingrato, mas que desabrocham na aurora rosada do Devakan e amadurecem em seu céu sempre frutífero. Muito interessante esse solo social ingrato. Me lembra de uma notícia que eu vi alguns anos atrás, de uma moça de 15 anos, uma menina, né, praticamente de 15 anos, na Índia, de uma casta inferior, a da mais inferior, aquela que está bem na base, né? Ela é dos párias, chamados párias. Aí um grupo de jovens, ela estava vendo um celular, olhando um celular. Um grupo de jovens de uma casta superior achou um desaforo sem tamanho alguém que fosse pária ter um celular. Olha o solo social ingrato, né? Essa divisão por castas e, no nosso caso, divisão por classes, né? Que elimina, que sufoca, né? O desenvolvimento daquele ser, né? E esse grupo de jovens achou por bem matar a moça, porque o desaforo era demais para eles. Mas essa moça, que estava num solo social ingrato, ela tinha sonhos. Com certeza ela tinha sonhos. Então, o Devakan é a contrabalanceamento de tantas injustiças feitas aqui na Terra.
Uma dessas injustiças é impedir que alguém possa compartilhar das mesmas oportunidades que alguém que esteja num solo social mais favorável tem, né? Isso é muito importante. Então, esse é um aspecto do Devachan. A gente que é adulto, que está em mais condições, a gente se vê até de outra forma. Mas se nós olharmos para o mundo, as coisas são muito dramáticas mesmo. E só um Devachan para dar esse contraponto a uma pessoa que viveu tão pouco e não pôde viver mais e colher e ter sonhos mais efetivos, né? Porque ela era uma paria. Lá, diz o Mahatma, todas as esperanças, as aspirações e sonhos não realizados são plenamente realizados. E os sonhos da existência objetiva se tornam as realidades da existência subjetiva. Ele vai dar alguns exemplos disso aqui, tá? Nessa parte aqui, que eu vou terminar essa parte, tá, gente? Nos estados de felicidade. Diz Mahatma, há milhões de estados diferentes de felicidade e sofrimento, estados emocionais cuja origem está, atenção, nas faculdades e sentidos físicos, como aqueles que a gente observou lá nas nossas renúncias, assim como nas faculdades e sentidos espirituais, e só esses últimos sobrevivem. Um trabalhador honesto se sentirá diferente de um milionário honesto. O estado da senhorita, perdão, Nightingale, ele aqui deve estar falando de Florence Nightingale, que foi a mulher que mudou, que é basicamente a criadora da enfermagem moderna. Ela é uma grande reformista, né? Participou como enfermeira, cuidando dos soldados em uma guerra do século XIX, e ali ela estabeleceu as bases da enfermagem e se tornou famosa por isso, né? Então, o estado dessa senhorita será consideravelmente diferente do estado, esse itálico é do Mahatma, de uma jovem noiva que morre antes da realização do que ela vê como felicidade. As duas amam suas famílias, tanto a senhorita Nightingale como a jovem noiva. O filântropo ama a humanidade. Filântropo é aquele da fraternidade universal. A garota centra seu mundo em torno do futuro marido. O melômano, que é o amante da música, não conhece estado mais elevado de bem-aventurança e felicidade que a música, a mais divina e espiritual das artes. Das artes. Seguindo. Imagine-se, então, ele falando para o Sinet, falando para o Sinet. Imagine você, Sinet, no Devachan, com aqueles que você pode ter amado com tal amor imortal, com as cenas familiares feitas de sombras, conectadas a eles, formando pano de fundo e um perfeito vazio em relação a tudo mais que se relacione à sua vida interior, social, política e literária, que pertence departamento do ego inferior. E então, diante daquela existência espiritual puramente meditativa, daquela felicidade pura, que conforme a intensidade dos sentimentos que a criaram, agora ele botou um novo componente, que é a intensidade dos sentimentos que criou essa existência espiritual. Dura desde alguns anos até vários milhares de anos. Chame-a de memória pessoal de Apessinet, se puder.
Então, uma pessoa que tem um amor imortal tal, amou muito, amou a humanidade, teve uma vida longa, teve uma intensidade de sentimentos tal, vai ter um Devakan enorme. Não tem como dizer, só um Mahatma, né? Só um Janshohan que é capaz de olhar e dizer, ah, esse aqui vai ficar 15 mil anos do lado de lá. Essa aqui, tadinha, ela vai ficar 50 anos, mas assim, era muito pouquinho, porque ela morreu muito cedinho, o caso da mocinha lá, por exemplo, né? E ela tinha um sonho pequeno, né? Como o exemplo que ele deu ali da noiva né, que morreu poucos dias antes do casamento. E aí, essa intensidade é mais uma parte nessa equação. Por isso que não dá para definir tempo. Não dá para definir tempo. E aí, existe morte antes da hora ou não existe? E aí nós vamos ter que deixar essa parte para a próxima vez, né? De novo, mas olha, dessa vez se tiver perguntas, eu vou primeiro entrar nessa parte e depois a gente responde as perguntas, tá bom, gente? Essa parte é muito legal, muito legal. Temos alguma pergunta para hoje? Alguma outra? Hein, Felipe? No YouTube tem um comentário só de Vanessa Kitsis. O difícil não é deixar de comer carne, é parar de comer açúcar. Eu sou obrigada a reconhecer, viu? Realmente o açúcar é a praga do século XXI, aliás, de todos os séculos, né? É complicado. Mas é o açúcar, é tudo, né? É tudo. Mas a gente está renunciando, devagarinho, a gente vai renunciando àquilo que faz mal, né? Para prestar atenção para as coisas que fazem bem, porque nós temos a obrigação de cuidar do nosso físico, né? É uma obrigação. Não é egoísmo, não. É obrigação. Porque a gente precisa ficar vivo para evoluir. Entendeu? Não tem. Mas realmente o açúcar é dureza. É dureza. Ô, Graça, Oi, eu querido. não tenho pergunta, mas só talvez um acréscimo. Quando se fala dessas probabilidades de se deixar de comer carne, o açúcar, etc., eu acho interessante que se diga que existem métodos para isso, que talvez facilite. O método, um deles é a meditação, que é uma técnica, não é? E é uma coisa interessante lembrar que o inconsciente ele funciona pelo princípio do prazer. Daí os nossos escandas, que ficam fixados aquelas memórias do prazer, que Eu tem, não fazem. coloquei ainda o Skanda, vou colocar mais adiante, sobre o Uhum. Skanda. Sim, porque quando você começa a meditar rotineiramente, num tema que você, aleatório às vezes, e às vezes algum tema determinado, porque você precisa de uma solução. Se for o caso de você querer tornar-se vegetariano, você pode começar a trabalhar em cima deste tema. E é uma coisa interessante que parece que do nada, mas é uma somatória. De repente, você percebe que já não tem mais aquele gosto, aquele prazer por aquele objeto. É somatório, é cumulativo. Mas quando acontece, é um clique que dá, espera aí, eu não estou mais comendo carne, não tenho mais desejo. Isso em decorrência de uma prática diária de meditação, não é mágica. Eu acho importante falar dessas metodologias porque há solução, viu, gente? Existem soluções. Eu E tive uma vez, eu tive num congresso, era um congresso de administração, e eu fui a serviço, né? O banco me pagou para ir. Então lá tinha gente da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, de várias empresas grandes. Era um congresso que tinha como tema, olha que coisa interessante, o despertar espiritual no trabalho. Olha o tema do congresso.
E foram chamados grandes nomes, um deles foi aquele cara que tem o livro com esse nome, O Despertar Espiritual no Trabalho, que foi o sujeito que tirou a Chrysler da falência, né? E botou adiante. E aí só tinha assim, e aí o livro era dedicado a Sai Baba, o livro dele. Eu depois quis usar esse livro lá dentro do banco e não tinha visto que tinha Sai Baba. Olha só. E aí deu uma polêmica danada, mas tudo deu certo. E aí foram chamados como palestrantes nomes importantes, empresários importantes, professores universitários. E entre os palestrantes tinha uma moça, a Ana Sharp. A Ana Sharp era uma estudante, ela era física, era formada em física. E ela teve uma vida, ela contou a vida dela, não vou contar aqui, uma coisa super interessante. E o que ela queria colocar, o tema dela, é sobre a correlação de causa e efeito no altruísmo, quando a pessoa é altruísta. Tá? Então, ela contou lá a vida dela, que é uma história muito interessante. Ela estava perdendo uma série de coisas e aí ela passou, ela deduziu lá adiante que ela deveria ser altruísta e passou a comprar chiclete dos menininhos que estão nos semáforos, comprar tudo que tinha para ajudar, né? Porque ela deduziu que havia uma correlação, então ela se lançou nessa empreitada. Aí o rapaz que estava atrás de mim, da Caixa Econômica, nunca vou esquecer dele por causa dessa pergunta. Ele diz assim: mas Ana, qual o valor? Você tá dando uma explicação de um altruísmo que tem como objetivo algo egoísta. Você está querendo melhorar, você quis melhorar a sua vida. Então, qual o valor de uma ação altruísta quando a pessoa quer melhorar a própria vida? E ela respondeu assim: vá, façam isso, mesmo que seja para um fim egoísta. Façam, botem a mão à massa, botem a mão na massa. Vai nos abrigos, olha, faça alguma coisa, vai nos asilos, vai nos orfanatos, vai nos menininhos de rua, vai, faz. Porque essa é a oportunidade para um dia dar o clique. Um dia você vai olhar para o olho de uma criança abandonada e vai sentir a dor dela. Um dia você vai olhar para os olhos de um animal e vai sentir a dor dele. Mas você nunca vai olhar para esses olhos se você não vai lá olhar. Se você não vai lá. Então, esse é um outro método, dentro dessa proposta de método, tá? A meditação é um método? Ela é importante. Mas esse clique, ele precisa ser ajudado. Ele precisa ser ajudado. E nada melhor para esse clique do que realmente estar lá. Mesmo que você vai assim, ai meu Deus, eu vou ter que ir lá, vou ter que limpar, vou ter que limpar o bonitinho, vou ter que olhar para isso. Vai, bota a mão na massa. Seja animal, seja as crianças, seja idoso, seja quem for. Se dá essa chance, porque a gente está numa época de muita secura. A gente está muito insensível. Nós estamos num mundo insensível. Né? Basta ver o que está acontecendo no mundo. A coisa está feia. Né? Então, eu sugeriria como método, dentro dessa proposta da Ana Sharp e da promessa do método aí da TT, também trabalhar a questão do altruísmo. Na marra, na marra. Essa vou na marra. Claro que muitos de vocês já estão fazendo isso e já viram, já deram o clique, né?
Outra quem tem é ai, meu Deus, como é que é o nome? Neurolinguística. Neurolinguística também tem técnicas para a pessoa se livrar de algumas coisas, mas aí é mais comida, mais, né, essa coisa da comida, da Na bebida, esse técnica da negócio. neurolinguística, você usa comandos positivos, nunca o negativo, nunca a palavra não, porque quando você fixa na palavra não, o inconsciente te trai e faz o contrário. E aí Verdade. você dá comandos positivos àquilo que você realmente almeja. É uma técnica que eu utilizo no meu trabalho com a neurolinguística, junto com uma indução aos estados alterados da consciência, para facilitar a aplicação desse método e os resultados, que advirão bem mais rápido do que se você não assim estivesse atuando. É. Graça, eu acho que você respondeu as questões. É um tema vasto, amplo, muito abrangente, que a gente tem que colocar um limite, porque se não haja lives, não é? Exatamente. E para a próxima semana, qual que é a sua pretensão de abordar o tema específico dentro Nós já das... vamos entrar. Existe que é a sequência aqui dos tipos de morte, né? Respondendo essa questão, existe morte antes da hora? Ou tudo é na hora? Ou seja, é tudo predestinado ou não? É Não tudo é? predestinado ou existe morte antes? Ou tudo predestinado não é bem o termo, mas muitos acreditam que qualquer tipo de morte, em qualquer época, é karma. É karma ou não é karma? Vamos esperar que uma Mahatma responda, né? É uma reflexão bem interessante essa. Né? Então, Tetê, a palavra é sua para encerrar aqui, para o pessoal fazer um intervalinho, né? Para ir para outra. Tá, eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta. Oi, Obrigada por esse encontro, bacana. Inclusive, a resposta acho que foi respondida. Quem quer Luana, falar? eu gostaria de falar. Se a É. Graça pudesse, agora, numa outra oportunidade, aprofundar que essa questão da relação do karma com a tradição cultural. Porque quando a pessoa está dentro de uma determinada tradição, que pode ser uma tradição cruel, mas ela é compartilhada por toda uma sociedade, por muita gente, ela tem menos chance de perceber essa crueldade. Por exemplo, eu morei um tempo na França e lá também é muito comum uma caça que é muito cruel chamada chasse à courre, que é essa caça com cachorros e Nossa. cavalos, e os cachorros vão estraçalhar o animal, ou então ele morre afogado e a pessoa vai lá e atira, dá um tiro de misericórdia. E as pessoas, é muito comum a caça num país. Então, se você nasce num país numa cultura que tem uma tradição, você é induzido a não enxergar a crueldade dentro daquela tradição, né? É assim como a carne também, na nossa sociedade muito carnívora, durante muitos e muitos milênios, né? Então, para a pessoa sair disso é difícil, né? Então, será que o karma dela é menor quando ela não se rebela contra essa tradição? Porque tanta gente que compartilha daquilo que é mais difícil de sair de, não, de ter uma visão diferente, É certo. Tá certo. Pode deixar. Vai ficar mais na tá? frente, tá, Anderson? Tá bom. Tá Ô, Obrigado. bom. gente, olha, então eu vou convidar todos vocês para um intervalinho de alguns minutinhos até que a live do Ricardo ocorra. Então, daqui 3 minutinhos nós estaremos de volta. Espero que já com o irmãozinho Ricardo na tela. Beijo Tchau, para você. pessoal. Gratidão, graça maravilhosa, como sempre. Tanto a graça quanto a live. Até breve.